Capítulo 1. O grito que a cidade não ouviu. Olha bem para a palma da sua mão e imagina que ela tem força suficiente para parar o coração de quem você mais deveria proteger. É um pensamento perturbador, eu sei, mas é por aqui que a gente precisa começar, porque a verdade não pede licença, e ela raramente é confortável. Na madrugada de 24 de junho, enquanto a maioria das pessoas dormia, ou talvez celebrasse o São João em algum canto do país, o pequeno René Senna, de apenas 11 meses, entrava em uma unidade de pronto atendimento, a UPA, carregado nos braços de um homem que gritava por socorro. O homem era Diego, 29 anos, o padrasto. Ele chegou fazendo barulho, suado, com aquele desespero ensaiado de quem sabe que as luzes do palco acabaram de acender. Ele dizia que o menino tinha engasgado, que tinha caído, que simplesmente parou de respirar. Mas sabe qual é o problema da mentira? Ela não tem o peso da realidade. O médico plantonista, acostumado a ver de tudo naquela recepção gelada, sentiu o primeiro calafrio assim que tocou a pele de René. O bebê não estava apenas sem respirar. Ele estava frio. Um frio que não vem do sereno da noite, mas daquele que se instala quando a vida foi embora, há muito mais tempo do que o relato oficial sugeria. René tinha olhos grandes, expressivos, e uma pequena marca de nascença na nuca, que a mãe, Letícia, de 24 anos, costumava beijar. Ou, pelo menos, era isso que ela dizia para as vizinhas, antes do Diego entrar na vida deles. Naquela maca de metal, sob a luz fluorescente que zumbia no teto, o corpo do René contava uma história que o Diego tentava abafar com gritos. O médico notou marcas. Não eram marcas de um acidente. Eram marcas de dedos. Manchas roxas em estágios diferentes de cicatrização. Como se aquele corpinho fosse um mapa de uma guerra silenciosa, travada dentro de 4 paredes. E onde estava a mãe? Onde estava a mulher que deveria ser o escudo desse menino? Letícia estava sentada na sala de espera, imóvel. Enquanto o companheiro dava o show de desespero dele, ela não derramava uma lágrima. Ela não perguntava pelo filho. Ela não tentava invadir a sala de emergência. Ela segurava o celular com as mãos trêmulas. Mas os olhos dela estavam fixos no vazio, ou talvez em um roteiro que ela já tinha decorado. A equipe de enfermagem sentiu o sangue gelar. Tem uma frieza que é pior que a violência, sabe? É a frieza da omissão. É o silêncio de quem viu o horror acontecer e escolheu o lado do agressor. Enquanto os médicos tentavam o impossível, a polícia já estava sendo acionada. Não porque o sistema funciona. A gente sabe que ele falha quase sempre. Mas porque o corpo de René gritava tão alto que era impossível ignorar. O perito que chegou pouco depois notou algo que a versão oficial do casal tentaria suavizar nos dias seguintes: a rigidez cadavérica. René não tinha morrido no caminho para o hospital. Ele tinha morrido horas antes. Ele foi mantido em casa, morto, enquanto o casal decidia o que fazer, como limpar a cena, qual mentira contar. E no meio dessa limpeza, um detalhe passou despercebido por eles, mas não pela perícia inicial. Embora tenha sido jogado no fundo do lixo da cozinha. Um chocalho de plástico azul. Estava quebrado. Não parecia grande coisa na hora. Apenas um brinquedo velho. Um pedaço de plástico num monte de detritos. Mas guarda essa imagem. Um chocalho azul, quebrado, manchado com algo que não era tinta. A gente vai voltar nele. E eu prometo que o que você vai descobrir vai te fazer perder o sono. Você já sentiu que tem algo muito errado acontecendo na casa ao lado?
Mas o barulho da TV está alto demais para você ter certeza? Pois é. Diego apresentava escoriações nos nós dos dedos. Ele dizia que foi de nervoso, de bater na parede, por ver o enteado passando mal. Mas a física não mente. O impacto que abre os nós dos dedos de um homem adulto não vem do gesso de uma parede. Vem da resistência de tecidos moles. Vem de um golpe. O sistema, esse que você desconfia com toda razão, já estava começando a se enrolar nos próprios laudos, tentando tratar como fatalidade doméstica, o que qualquer um com 2 neurônios via que era um extermínio. Sabe o que é mais revoltante? É saber que o René não era um número. Ele era uma criança que nas últimas semanas tinha parado de sorrir. Os vizinhos diziam que ele era solar, mas o sol dele foi se apagando conforme o Diego ganhava espaço no sofá e na cama da Letícia. A mãe trocou a proteção do filho pela validação de um homem que exalava perigo. E o sistema? O sistema estava ocupado demais com burocracia para notar que o bebê de 11 meses estava perdendo peso e ganhando hematomas. Olha para Letícia de novo, ali na UPA. Ela não era uma vítima de coação, pelo menos não naquele momento. Ela era uma estrategista. Ela sabia que se o Diego caísse, o castelo de cartas da família perfeita que ela postava no Instagram desmoronaria junto. E entre o filho morto e a reputação com o novo namorado, ela já tinha feito a escolha dela, muito antes daquela madrugada. Você consegue imaginar o que passa na cabeça de uma mulher que vê o próprio filho ser transformado em um estorvo? O médico plantonista declarou o óbito às 3h14 da manhã. Mas o coração de René tinha parado muito antes. O que chegou na UPA foi um teatro. Um boneco de carne e osso, usado para tentar livrar a cara de um assassino e de sua cúmplice. A gente gosta de acreditar que a justiça é cega, mas nesse caso, ela parecia estar de olhos bem abertos, apenas escolhendo para onde não olhar. Mas para entender como um bebê de meses virou um problema a ser eliminado, a gente precisa voltar para o dia em que o lobo entrou na casa fingindo ser o pastor. Capítulo 2. O ninho de serpentes. René não era um bebê difícil. Ele só estava tentando sobreviver em um lugar onde o amor tinha dado lugar a uma obsessão doentia. Para entender o que aconteceu naquela madrugada de junho, a gente precisa olhar para os meses anteriores. A vida de Letícia mudou quando ela conheceu o Diego. Ele era o tipo de homem que chega ocupando todos os espaços. Braços fortes de academia, uma moto barulhenta na garagem, e aquele olhar que nunca foca em você, mas parece estar sempre vigiando a saída. Letícia estava encantada. Ela queria aquela vida de comercial de margarina que a gente vê nas redes sociais. Ela postava fotos de mãos dadas, legendas sobre recomeços e agora somos 3. Mas a realidade dentro daquela casa era um roteiro de suspense que ninguém queria ler. Diego não queria ser pai. Ele não queria o choro de madrugada. Ele não queria as fraldas sujas. Ele não queria a atenção da Letícia dividida com um ser de 11 meses, que não servia para o narcisismo dele. René começou a ser visto como um intruso. Um obstáculo para a felicidade do casal. E a Letícia, em vez de agir como a leoa que a gente espera de uma mãe, ela começou a se isolar. Sabe aquela tática clássica de abusador? Ele afasta a vítima da família. Diego convenceu Letícia de que a avó materna de René era intrometida, que os amigos não entendiam o amor deles. Em menos de 3 meses, Letícia parou de atender os telefonemas da própria mãe. Ela trancou a porta por dentro e entregou a chave para o Diego. As vizinhas começaram a notar algo estranho.
Sabe aquela senhora que mora no fundo e ouve tudo? Pois é. Ela contou depois que o choro de René mudou de tom. Não era mais aquele choro de fome ou sono. Era um choro de medo. Um choro agudo que era interrompido bruscamente. E sempre que o choro começava, o som da TV subia. Volume 50. O máximo. Filmes de ação, explosões, música alta. Tudo para abafar o que estava acontecendo ali dentro. O sistema de isolamento acústico deles era o controle remoto. Você já parou para pensar em quantas vezes o socorro esteve a um palmo de distância e não entrou? Uma vizinha chegou a ligar para o conselho tutelar. Ela disse: tem algo errado naquela casa. O bebê chora e o homem grita. Sabe o que aconteceu? Nada. O relatório virou papel acumulado em alguma gaveta de repartição pública. O sistema é lento, mas o ódio é rápido. Diego tinha um histórico, sabia? Agressões contra ex-namoradas, passagens pela polícia, que foram resolvidas, com acordos e advogados espertos. Mas para a Letícia, ele era o homem de bem, que estava sendo perseguido. René perdeu 2 quilos em 40 dias. Para um bebê de 11 meses, isso é uma sentença de morte lenta. Ele estava ficando retraído. Aquela marca de nascença na nuca, que antes era beijada, agora vivia escondida, por golas altas, mesmo no calor do Rio de Janeiro. Por que esconder o pescoço de um bebê? Porque as marcas de pressão já estavam lá. Diego tinha o hábito de segurar o menino pelo pescoço quando ele atrapalhava o sono do casal. E a Letícia via. Ela via e postava foto de família feliz 10 minutos depois. É esse o nível de dissociação que a gente está lidando aqui. O Diego tinha uma obsessão pela moto dele. Ele passava horas polindo o metal na garagem, garantindo que tudo brilhasse. Era a fachada dele. O homem zeloso, trabalhador, que cuida das suas coisas. Mas o René não era uma coisa que ele pudesse controlar com polimento. O bebê era imprevisível. O bebê demandava. E o Diego tinha um limiar de frustração que não cabia em uma casa com uma criança. Semanas antes do crime, uma mensagem foi enviada do celular do Diego para a Letícia. Uma mensagem que foi apagada, mas que a perícia digital, aquela que não descansa, conseguiu recuperar. Ele escreveu: dá um jeito nesse moleque, ou eu vou dar. O barulho tá me tirando do sério. Letícia não respondeu com indignação. Ela não pegou o filho e fugiu. Ela respondeu: ele já vai dormir, amor. Fica calmo. Fica calmo. Ela estava pedindo calma para o predador, enquanto entregava a presa de bandeja. O isolamento era total. René não ia mais ao pediatra. As vacinas estavam atrasadas. A casa estava sempre com as cortinas fechadas. Sabe aquele cheiro de cândida, de limpeza pesada, que exala debaixo da porta? Era o cheiro daquela casa. Eles estavam limpando rastros muito antes de haver um corpo. Eles estavam higienizando a violência. E o que a gente não pode esquecer é que o sistema, esse monstro burocrático, deu todas as chances para o Diego continuar. Ninguém bateu na porta. Ninguém exigiu ver o bebê. O Estado acredita que o que acontece dentro de casa é sagrado. Até que o sangue escorre por debaixo da porta. E o sangue de René já estava pedindo passagem. Ele não era um bebê difícil. Ele era um bebê sentenciado por uma mãe que preferia o calor de um assassino ao sopro de vida do próprio filho. Letícia acreditava que podia controlar o monstro. Ela achava que, se fosse boa o suficiente, se mantivesse a casa limpa e o filho calado, o Diego ficaria satisfeito. Mas monstros não se satisfazem. Eles se alimentam. E o banquete final estava sendo preparado entre um post de Instagram
e um grito abafado pela TV no volume máximo. O que ninguém sabia é que o plano para silenciar René já estava escrito nas paredes daquela casa, muito antes do primeiro golpe. Capítulo 3. A noite do acerto de contas. A gente gosta de acreditar que o mal é barulhento. Mas naquela noite, o mal foi um sussurro e uma mão pesada sobre uma boca pequena. Era dia 23 para 24 de junho. A noite estava fria, mas dentro daquela casa, o ar estava pesado, saturado de uma tensão que você conseguiria cortar com uma faca. Diego tinha bebido. Letícia estava no celular, como sempre, buscando refúgio naquela tela brilhante, enquanto a vida real desmoronava ao redor dela. René começou a chorar. Talvez fosse fome, talvez fosse o frio, ou talvez fosse aquele instinto primitivo que as crianças têm de que o perigo está por perto. O choro irritou o Diego. Ele não queria ser incomodado. Ele tinha planos. Queria assistir algo. Queria silêncio. Ele levantou do sofá com aquela calma assustadora de quem já tomou uma decisão. Letícia não se moveu. Ela ouviu os passos dele em direção ao quarto do bebê. Ela ouviu o som da TV ser elevado. O som das explosões de um filme qualquer preencheu a sala, mas não conseguiu abafar o que veio a seguir. Não foi o acidente, entende? A perícia posterior provou que o que aconteceu ali dentro foi uma sessão de tortura, que durou minutos que pareceram horas. Diego não deu apenas um tapa. Ele usou o peso do próprio corpo. A causa da morte, que o laudo oficial tentaria descrever em termos técnicos frios, foi laceação de órgãos internos por trauma contuso. Traduzindo para o português claro, ele pisou ou socou o abdômen do René com tanta força que o fígado do menino se partiu. Imagine a força necessária para rasgar um órgão interno de um bebê. Isso não é manobra de reanimação mal feita. Isso é execução. Mas o horror não para por aí. Lembra do chocalho azul? Diego o usou para calar o choro. Ele socou o brinquedo contra a boca do René. O plástico quebrou sob a pressão, cortando a gengiva e a língua do bebê, enquanto Diego pressionava a outra mão contra o nariz e a boca do menino. Asfixia mista. René lutou. Ele tentou se debater. Tentou buscar o ar que o homem que deveria protegê-lo estava roubando. E a Letícia? A Letícia confessaria mais tarde, num momento de fraqueza que depois tentaria negar, que ela entrou no quarto. Ela não entrou para salvar. Ela segurou as pernas do René. Ela disse que era para ele não se bater, para ele se acalmar. Você consegue processar isso? Uma mãe segurando as pernas do filho para que o padrasto pudesse matá-lo com mais facilidade. Isso não é cumplicidade. É um pacto de sangue. Depois que o corpo de René ficou mole, depois que o silêncio finalmente se instalou no quarto, eles não ligaram para 192. Eles não correram para a rua pedindo ajuda. Eles entraram no que eu chamo de vácuo da morte. Foram 45 minutos. 45 minutos em que o casal ficou dentro daquela casa com o cadáver de um bebê. Sabe o que eles fizeram? Eles limparam a casa. Eles usaram Cândida para lavar o chão onde o fluido corporal do René tinha caído. Eles lavaram as mãos. Diego trocou de camisa porque a dele estava suada, talvez suja. Eles sentaram e combinaram a versão. Ele engasgou com o leite. Ele caiu da cama. Eles ensaiaram as falas, enquanto o corpo de René esfriava em cima do trocador. É esse o nível de frieza que o sistema, muitas vezes, não consegue captar. Eles não estavam em choque. Eles estavam em gerência de crise. Quando finalmente saíram de casa, o teatro do desespero começou.
Diego pegou o corpo, correu para o carro, Letícia foi atrás. Eles chegaram na UPA, como se o mundo estivesse acabando. Mas a física do corpo não mente. Quando o médico viu o bebê, as manchas de hipóstase, que é quando o sangue para de circular e começa a se acumular nas partes baixas do corpo, já estavam aparecendo. Isso leva tempo. Isso prova que René estava morto há muito mais do que os 10 minutos que o Diego alegou. Na delegacia, naquelas primeiras horas, o confronto de versões foi patético. Diego dizia uma coisa, Letícia dizia outra, levemente diferente, mas ambos convergiam para o acidente. O delegado de plantão, no entanto, não era ingênuo. Ele olhou para as mãos do Diego e viu os nós dos dedos inchados. Ele olhou para Letícia e viu uma mulher que estava mais preocupada em saber se podia carregar o celular do que em saber onde o corpo do filho seria levado. O sistema começou a falhar ali, na primeira hora. Por que eles não foram presos em flagrante imediatamente? Porque a burocracia exige o laudo do IML, e o perito de plantão estava sobrecarregado. Porque o homem de bem e a mãe de família ainda tinham o benefício da dúvida que o sistema nega para quem mora na favela. Eles foram liberados para responder em liberdade, enquanto o inquérito avançava. Eles saíram pela porta da frente da delegacia, enquanto o corpo do René entrava em uma gaveta fria do necrotério. Você consegue sentir a raiva subindo? O casal voltou para a mesma casa onde o crime aconteceu. Eles dormiram na mesma cama. Talvez tenham até usado o mesmo produto de limpeza para tirar o resto de cheiro de morte que ainda pairava no ar. Eles acharam que tinham vencido. Eles acharam que o silêncio da noite tinha engolido o grito do René. Mas o que eles não contavam é que o corpo fala, mesmo depois que a voz cala. E as marcas internas, aquelas que o Diego achou que ninguém veria, porque não havia sangue escorrendo, seriam as provas que os levariam para o inferno. O delegado olhou para as fotos da perícia, olhou para o histórico de chamadas apagadas e percebeu que não estava lidando com uma fatalidade. Estava lidando com um abate. Quando o delegado olhou nos olhos da mãe, ele não viu luto. Ele viu um roteiro decorado. E foi ali que a primeira peça do sistema começou a falhar. Capítulo 4. O Teatro da Impunidade. No Brasil, o papel aceita tudo, inclusive a mentira de que a morte de uma criança foi uma fatalidade doméstica. Sabe aquele silêncio que incomoda? Não o silêncio do luto, mas o silêncio dos corredores de delegacia, onde o ar-condicionado parece congelar a verdade. Foi exatamente isso que aconteceu assim que a porta da UPA se fechou, e o corpo do pequeno René foi levado para o IML. A gente cresce acreditando que a polícia e os peritos são máquinas infalíveis de justiça, mas a realidade é muito mais suja, muito mais burocrática. E a burocracia, meu amigo, é o melhor esconderijo para um assassino. O primeiro laudo. Presta atenção nisso aqui, porque é onde o sistema começa a cuspir na cara da vítima. O perito que recebeu o corpo de René, um bebê que tinha marcas de pressão nos braços e um abdômen que parecia uma tábua de tão rígido, escreveu um documento vago. Causa da morte a esclarecer. Como assim, a esclarecer? O médico da UPA já tinha visto que a rigidez não batia com a história do engasgo. O médico já tinha visto os hematomas em estágios diferentes. O que prova que o René não foi agredido só naquela noite. Ele vinha sendo moído aos poucos, dia após dia. Mas o laudo inicial foi morno, foi covarde. E foi esse papel mal escrito que deu ao Diego e à Letícia o que eles mais precisavam: tempo.
Enquanto o corpo do René estava numa gaveta gelada, Diego e Letícia saíram pela porta da frente da delegacia. Você consegue imaginar isso? O cara que parou o coração de um bebê de 11 meses e a mulher que assistiu a tudo estavam voltando para casa para dormir na mesma cama onde o crime começou. O delegado deu de ombros. Sem flagrante, sem laudo conclusivo, não tem prisão, ele disse. Ou algo muito parecido com isso. É a engrenagem da impunidade girando perfeitamente. Eles tiveram 24 horas de ouro. E sabe o que eles fizeram com esse tempo? Eles não choraram. Eles não montaram um altar. Eles pegaram o balde de Cândida. Quando a perícia finalmente resolveu ir até a casa, dias depois, veja bem, dias depois, o lugar cheirava a hospital. Sabe aquele cheiro forte de cloro que arde o nariz? A casa estava impecável. Letícia, a mãe zelosa, tinha esfregado cada centímetro do piso. Ela lavou os lençóis, trocou as fronhas, limpou as paredes. Ela estava apagando o René da existência física daquele lugar. O que eles não sabiam é que o sangue tem uma memória que a Cândida não alcança. Mas naquele momento, para os investigadores que olhavam tudo com preguiça, parecia apenas uma casa limpa de uma família em choque. E onde estava o conselho tutelar nesse meio tempo? Essa é a parte que faz o sangue ferver. A gente descobriu que não foi falta de aviso. 2 denúncias anônimas. Uma feita por uma vizinha que não aguentava mais ouvir o som de coisas batendo contra a parede, e outra, possivelmente, de um parente que viu uma marca estranha no rosto do menino semanas antes. E o que o sistema fez? Nada. O papel ficou lá, acumulando poeira numa mesa qualquer. Porque o assistente social tinha muitas demandas? Ou porque talvez Diego tivesse conexões que faziam as pastas mudarem de lugar? O sistema não é lento por erro, entende? Ele é lento para dar tempo do sangue secar. Os advogados de defesa entraram em cena rápido. Gente cara, de terno bem cortado, que já chegou falando em presunção de inocência e tragédia familiar. Eles construíram uma narrativa, onde o Diego era o herói que tentou salvar o enteado com uma manobra de ressuscitação um pouco brusca demais. Eles transformaram a tortura em erro médico caseiro. E a justiça, essa senhora que dizem ser cega, parecia estar usando um tapa-olho por pura conveniência. Enquanto René era enterrado num caixão branco, pequeno demais para carregar tanta dor, os assassinos dele discutiam qual seria a estratégia para a primeira entrevista na TV. Você já sentiu aquela náusea de ver alguém mentindo na sua cara e não poder fazer nada? Foi o que os vizinhos sentiram quando viram o casal saindo para comprar cerveja 2 dias depois do enterro. Eles acharam que o caso ia esfriar. Achavam que, em uma semana, a mídia estaria falando de outra coisa, de um político corrupto ou de um jogo de futebol. Eles esqueceram que segredos deixam rastros digitais que nem o sangue consegue apagar. E foi no fundo de um lixo, misturado com restos de comida e sujeira, que a primeira peça do teatro deles começou a desmoronar. Eles acharam que o caso ia esfriar. Mas eles esqueceram que segredos deixam rastros digitais que nem o sangue consegue apagar. Capítulo 5. O pacto de sangue e silêncio. Sabe qual é a coisa mais suja desse caso? Não foi o crime em si. Foi o que eles fizeram depois, brindando a liberdade, enquanto o corpo ainda estava frio. Existe uma perversidade que a gente custa acreditar que more no ser humano. Mas quando você olha para o que a perícia digital encontrou nos celulares do Diego e da Letícia, a máscara de pais em luto
não só cai, ela estraçalha no chão. A gente não está falando de um momento de loucura. A gente está falando de um projeto de vida, onde o René era um erro de cálculo que precisava ser corrigido. Vamos falar da motivação. Por que matar um bebê de 11 meses? Para o Diego, a resposta era simples e cruel. René era o elo de Letícia com o passado. Era o barulho que atrapalhava o videogame. Era o gasto que diminuía o dinheiro da gasolina da moto. Era a atenção que ele queria só para si. Diego é um narcisista clássico. Ele não queria dividir o palco. E a Letícia? Essa é a parte que dói mais. A psicologia chama de dependência emocional patológica. Eu chamo de escolha consciente. Ela escolheu o homem em vez do filho. Ela escolheu o calor de um assassino no meio da noite, em vez do sopro de vida da criança que ela carregou por 9 meses. As mensagens de WhatsApp recuperadas são de revirar o estômago. Semanas antes do crime, o tom já era de ameaça. Diego reclamava do choro. Letícia pedia desculpas. Desculpas. Como se o choro de um bebê fosse uma ofensa pessoal. Em uma das conversas, Diego escreve: "Vou dar um jeito nesse moleque se ele não parar." E a resposta dela? "Calma, amor. Ele já vai dormir." Ela não disse, "Não encosta no meu filho." Ela disse, "Tenha paciência enquanto eu silencio ele para você." O pacto de silêncio foi assinado ali, entre emojis de coração e promessas de uma vida feliz. Na noite do crime, o nível de frieza subiu para um patamar que desafia a lógica. Lembra que eu falei da TV no volume máximo? Os vizinhos confirmaram. Volume 50. O som de explosões de um filme de ação, abafando os gemidos de uma criança que estava tendo os órgãos internos dilacerados por uma pisada. Sim, uma pisada. A perícia técnica, aquela que finalmente trabalhou sério depois da pressão popular, descobriu que a lesão no fígado do René não foi queda. Foi uma força de compressão de cima para baixo. O Diego usou o peso do próprio corpo para esmagar o que o René tinha de mais frágil. E a Letícia? Ela estava lá. O sinal do celular dela mostra que ela não saiu do quarto. Ela ouviu tudo. E o que eles fizeram depois que o René parou de respirar? Eles não ligaram para 192 imediatamente. Eles esperaram 45 minutos. Sabe o que dá para fazer em 45 minutos? Dá para limpar muita coisa. Dá para combinar uma versão. Dá para apagar o histórico de mensagens. Enquanto o corpo do bebê ia ficando roxo, eles estavam montando o roteiro. Você diz que ele caiu da cama? Eu digo que tentei fazer massagem cardíaca. Eles trataram a morte do filho como um problema de relações públicas. A rede de proteção ao redor do Diego também começou a aparecer. A família dele, gente que tinha certa influência na cidade, começou a circular boatos de que a Letícia era uma mãe negligente e que o Diego era apenas um pobre coitado que tentou ajudar. Eles tentaram jogar a culpa toda nela para salvar o filho de bem. E a Letícia, em vez de explodir e contar a verdade, continuou protegendo o Diego. Por quê? Porque no mundo distorcido dela, se o Diego fosse preso, ela ficaria sozinha. E para ela, a solidão parecia pior do que o túmulo do próprio filho. 2 dias depois do enterro, eles foram vistos em um bar na beira da estrada, rindo, bebendo, como se tivessem acabado de tirar um peso das costas. Testemunhas dizem que o Diego chegou a mostrar fotos da moto nova no celular. O luto deles era uma fantasia de carnaval que eles tiravam assim que as câmeras se apagavam. Eles achavam que tinham vencido o sistema. Achavam que o acidente tinha colado. Mas lembra daquele chocalho azul que eu mencionei lá no começo? Aquele que estava quebrado no lixo da cozinha? Ele não caiu sozinho.
E o que tinha dentro dele ia ser o fim da linha para os dois. Capítulo 6. A máscara cai. A verdade tem um jeito estranho de gritar, mesmo quando tentam enterrar ela a 7 palmos de terra. O julgamento do caso René Senna não foi apenas um processo jurídico, foi um acerto de contas com a realidade que o casal tentou esconder, debaixo de camadas de cândida e mentiras ensaiadas. O tribunal estava lotado. O ar estava pesado com o cheiro de suor e expectativa. De um lado, Diego, com a cabeça baixa, tentando se passar por um homem quebrado. Do outro, Letícia, usando uma roupa preta recatada, forçando lágrimas que nunca chegavam aos olhos. Eles achavam que a versão da queda ainda tinha força, mas o promotor tinha uma carta na manga que ninguém esperava. Quando o perito criminal subiu ao depoimento e colocou aquele brinquedo de plástico quebrado sobre a mesa, o silêncio no tribunal foi absoluto. Este objeto foi encontrado no lixo da residência. Começou o perito. A defesa tentou protestar. Disse que era uma prova irrelevante, lixo doméstico. Mas o perito continuou. Ele abriu o chocalho. Dentro do mecanismo, entre as bolinhas de plástico que deveriam fazer um som alegre para um bebê, eles encontraram 2 coisas: o DNA do Diego e o sangue do René. A reconstrução do crime foi devastadora. O Diego não deu apenas um golpe. Ele usou o chocalho para calar o choro do menino. Ele socou o brinquedo contra a boca de René, com tanta força que o plástico rachou e o sangue do bebê espirrou para dentro do objeto. Foi ali, naquele momento, que a tese de acidente morreu. Ninguém quebra um chocalho com sangue dentro tentando salvar uma vida. Aquilo era uma prova de tortura. O Diego tinha usado o brinquedo preferido da criança como uma mordaça de plástico e ódio. O depoimento da Letícia foi o golpe final na própria dignidade. Ela tentou, até o último segundo, se passar por vítima de coação. Disse que tinha medo do Diego, que ele a ameaçava. Mas o promotor, com uma calma cirúrgica, começou a ler as mensagens que ela enviou depois da morte do filho. Mensagens para amigas dizendo que finalmente a vida ia melhorar, que ela e o Diego estavam mais unidos do que nunca. Não havia medo naquelas letras, havia alívio. E então veio a revelação que fez até os advogados de defesa baixarem a cabeça. Sob pressão, diante das evidências irrefutáveis do IML, que mostravam marcas de dedos nas pernas do bebê, Letícia desmoronou. Ela confessou um detalhe que não estava em nenhum depoimento anterior. Naquela noite, enquanto Diego esmagava o tórax de René, o bebê tentou se debater. Ele tentou chutar, tentou escapar daquela agonia. E sabe o que a mãe fez? Ela segurou as pernas dele. Ela disse, com a voz trêmula, que fez isso para ele não se bater e não se machucar mais. Entende a loucura disso? Ela ajudou a imobilizar a vítima para que o carrasco terminasse o serviço com mais facilidade. Ela não foi apenas omissa, ela foi o suporte físico do assassinato. O médico legista voltou ao palco para explicar o que o René sentiu. E eu peço desculpas por te contar isso, mas a verdade precisa ser dita. René não morreu na hora. O golpe no fígado causou uma hemorragia interna lenta. Ele sofreu por horas. Cada respiração era como se 1000 agulhas estivessem perfurando o peito dele. Ele estava em choque, o corpo esfriando, a consciência sumindo, enquanto o casal assistia TV e decidia se ia ou não para o hospital. Não foi uma fatalidade. Foi um abate prolongado e consciente. A sentença saiu no início da madrugada, quase no mesmo horário
em que o René tinha dado seu último suspiro, meses antes. 30 anos para ele. 20 anos para ela. A plateia aplaudiu. Houve gritos de justiça. Mas se você olhar de perto, vai ver que a palavra justiça no Brasil tem letras miúdas que ninguém te conta. Eles saíram dali algemados, sim, mas saíram vivos. Saíram com a certeza de que, daqui a alguns anos, o sistema vai abrir as portas novamente para eles. E o René? O René continua no mesmo lugar, com a voz calada para sempre. A sentença saiu, mas no Brasil, a palavra justiça tem letras miúdas que ninguém te conta. Capítulo 7. O eco do vazio. As luzes do tribunal se apagam. Os advogados guardam seus ternos caros, mas o quarto de René continua vazio. É estranho como o mundo continua girando depois de uma atrocidade dessas, não é? Os carros continuam passando na rua. As pessoas continuam postando suas vidas perfeitas no Instagram. E a casa onde tudo aconteceu provavelmente já tem novos moradores que nem imaginam o que aquelas paredes ouviram. Mas para quem fica? Para quem realmente amava aquele menino, como a avó materna, que foi impedida de ver o neto nos últimos meses. O tempo congelou naquela madrugada de junho. Onde eles estão hoje? Diego e Letícia estão cumprindo suas penas. Mas não se engane. O sistema prisional brasileiro é uma mãe para quem sabe usar as brechas. Com bom comportamento, cursos e o passar dos anos, as saidinhas logo batem a porta. Logo eles estarão nas ruas novamente. Talvez com novos nomes, em novas cidades. Quem sabe até tentando começar novas famílias. E é esse o pensamento que não me deixa dormir. Quantos Diegos estão agora mesmo polindo suas motos e olhando com desprezo para o choro de uma criança? Quantas Letícias estão escolhendo o silêncio cúmplice em troca de uma migalha de afeto de um monstro? O caso do René Senna não é um evento isolado. Ele é um sintoma de uma sociedade que decidiu que a vida de uma criança vale menos que a conveniência de um adulto. Ele é o reflexo de um conselho tutelar sucateado, de uma perícia que precisa de pressão popular para trabalhar, e de uma justiça que trata o infanticídio com uma frieza técnica assustadora. René é uma estatística invisível, que só ganhou cor porque o chocalho azul não foi totalmente destruído. Se não fosse por aquele pedaço de plástico no lixo, talvez hoje estivéssemos falando de uma morte súbita mal explicada. O detalhe do chocalho azul agora é o símbolo de uma infância interrompida pela omissão do Estado. Ele é o lembrete de que a gente falhou como sociedade. A gente falhou quando não ouviu o choro. A gente falhou quando não checou a denúncia. A gente falhou quando permitiu que o sistema fosse tão lento a ponto de deixar o sangue secar. O vazio que o René deixou não pode ser preenchido por uma sentença de 30 anos. A justiça é um consolo pálido para quem perdeu o futuro. Eu não quero que você apenas curta este vídeo. Eu não quero que você termine de ouvir isso e vá ver um vídeo de receita ou de fofoca. Eu quero que você olhe para o lado. Se você mora em um prédio, em uma vila, em uma rua movimentada, presta atenção. Se você ouvir um choro que não para, se você ver uma marca que não faz sentido, se você notar uma criança que era solar e de repente ficou murcha, não seja mais um personagem desse silêncio. Não espere o chocalho quebrar para acreditar que o mal existe. Comenta aqui embaixo. Você ainda confia que o sistema protege nossas crianças? Ou você sente no fundo da alma que estamos todos por conta própria? A história do René terminou num caixão branco, mas a sua história, a nossa história, ainda está sendo escrita. O preço do silêncio é alto demais.
E quem paga a conta são sempre os menores, os mais puros, os que não têm voz para gritar por socorro. Que o eco do vazio do quarto de Remé sirva de alerta, porque o mal não dorme. Ele apenas espera o volume da TV subir. Dorme bem, se o silêncio da sua rua permitir.